Gente, eu me chamo Raina, a monitora de matemática de vocês. E a gente vai iniciar agora a resolução do nosso estudo dirigido para a V2. Eu espero que vocês tenham feito esse estudo dirigido bem direitinho, que estejam apenas corrigindo nesse vídeo, porque é importante vocês tentarem fazer. Aí vamos lá. Primeira questão aqui tá falando pra gente sobre as propriedades dos logaritmos. Tá pedindo pra gente analisar a alternativa correta. Quais são essas propriedades? Lembra que Raíra falou pra vocês, e eu também falei na monitoria de logaritmo, que a gente tem 3 propriedades que a gente mais usa, que é aquela propriedade, a do produto, que quando a gente tiver um logaritmo multiplicando o outro, a gente vai somar os logaritmos. A do quociente, que quando a gente tiver um dividindo o outro, a gente vai diminuir os logaritmos, ou seja, vai subtrair. E a da potência, que é que quando a gente tiver uma potência no nosso logaritmando, a gente vai dar um peteleco para ela e antes do log. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Letra A tá falando que é a propriedade do logaritmo do produto. Pronto, a gente já sabe que na propriedade do produto a gente vai somar os logaritmos. Vamos ver se é isso que ele está dizendo. A propriedade do produto afirma que log de x vezes y na base b é igual ao log de x na base b menos log de y na base b. Tem certeza que é isso? Tá errado, né? Porque eu sei que na minha propriedade do produto, eu vou somar os logaritmos. Então, no caso aqui, a maneira certa de se escrever seria se tivesse log... Só um momento, deixa eu apagar isso aqui, pronto. Seria se tivesse log de x na base b mais log de y na base b. Então, quer dizer que isso aqui está errado. Aí, vamos para a letra B. A propriedade do logaritmo de potência, então, a propriedade que se nomeia potência, afirma que o log de x elevado a a na base b é igual a log de x elevado a na base b. Realmente, essa daqui tá um pouquinho absurda, né? Porque tá a mesma coisa, só que fora do parênteses. Mas a gente sabe também que na nossa propriedade da potência, a gente vai pegar o nosso expoente e dar um peteleco pro lado de lá. Então, o certo mesmo não seria isso. O certo seria A vezes log de x na base B. Aí, letra C. A propriedade do logaritmo do quociente. Quociente é o quê? Uma divisão. Então, quando a gente tiver o nosso logaritmando dividindo, afirma o quê? Vocês lembram que quando a gente tiver o nosso logaritmando dividindo, a gente vai subtrair os logaritmos? Então, vamos ver se é isso que a questão está dando. Log de x dividido por y na base b vai ser igual a log de x na base b mais log de y na base b. Pô, tá errado também, né? Tá o inverso. A gente devia, ao invés de ter aqui um mais, deveria ter um menos. Aí a letra D. A propriedade do logaritmo da potência. Pronto, a gente tem o logaritmo da potência novamente, como estava na letra B ali. Afirma que log de x elevado a na base b é igual a vezes log de x na base b. Será que está certo isso? Vamos ver aqui. Vou fazer até de outra cor. Se eu tenho um expoente, o que é que eu... Oxente. Espera aí que meu lápis bugou. Pronto. Se eu tenho um expoente, o que é que vai acontecer com ele? Eu vou dar um peteleco nele e ele vai parar lá na frente. Se ele vai parar lá na frente, então vai ficar exatamente assim. A vezes log de x na base b. Então, a gente tem a nossa alternativa correta, que é justamente a D. Vamos conferir agora. A alternativa é essa, só pra gente ter certeza. Tá falando que é a propriedade do produto. Como assim propriedade do produto? Lembra que na nossa propriedade do produto eu expliquei pra vocês que quando estiver multiplicando, a gente vai somar os logaritmos? Então, é isso que acontece. E aqui ele tá dando uma coisa totalmente absurda. Ele tá dizendo que a gente tá multiplicando x vezes y e que vai ficar x dividido por y. De onde? Isso nem existe. Então, desconsidera. Aí, vamos agora para a nossa segunda questão.
Observe as alternativas a seguir, que apresentam propriedades do logaritmos acompanhadas de exemplos numéricos. Assinale a única alternativa correta. Pronto. A gente tem uma questão bem semelhante a essa primeira, que está falando também sobre as propriedades, aquelas nossas 3 propriedades. E a gente está assumindo agora valores numéricos a elas. Como assim? Letra A. A propriedade do logaritmo da potência, afirma que log de 2 elevado a 3 é igual a log de 2 elevado a 3. Pô, mesma coisa, né? Às vezes eu acho que eu também simplifico demais para vocês. Porque aqui não ficaria dessa forma, aqui ficaria como? Eu teria que mover esse 3 para cá. E aí ficaria 3 vezes log de 2. E quando eu não tenho nenhuma base, quando eu não tenho uma base evidente aqui, como não tem base de 2, base de 10, base de quê? Vai ser base de quê aqui? Base de 10, exatamente. Então, a gente tem um log de 2 elevado a 3 na base de 10. Quando eu não deixo explícita a minha base, eu considero que ela é 10, que é a base usual que a gente usa na calculadora. Letra B. A propriedade do logaritmo do produto, a gente vai fazer o quê? Somar os dois. Afirma que log de 2 vezes 3 é igual a log de 2 menos 3. Aí tá errado também, porque aqui deveria ser o quê? 1 mais. Deveria ser log de 2 mais log de 3. Quando eu não tenho uma base explícita, a minha base é quanto? 10. Eu não precisaria colocar, só estou colocando para ficar mais visível para vocês. Mas lembrem que quando eu não tenho uma base, quando ele não está me dando uma base, ela é 10. Diferentemente dessa aqui da letra C, que ele está dizendo que a minha base é 5. Mas vamos lá ver aqui do início. A consequência da base. Pronto, aqui já é consequência, aqui já não é mais propriedade. Consequências são aquelas 4 que eu passei para vocês, que vocês lembram que uma, quando o logaritmando for 1, o nosso resultado é 0. Outra, quando o logaritmando for igual à base, o nosso resultado vai ser 1. E outra, quando a gente tiver um expoente de logaritmo e a base desse expoente for igual à base da nossa potência, a gente corta os dois e fica apenas com o logaritmando no nosso expoente. Ficou um pouquinho confuso, mas vocês voltam naquele slide, ou então tira o print e fica acompanhando com ele, porque aí fica mais visível. Eu vou ver se eu coloco ele aqui do ladinho, nessa outra questão. Pronto, aí vamos lá. A consequência da base igual ao logaritmo afirma que... Então, a consequência da base igual ao logaritmo. Logaritmando, no caso, né? Afirma que... Então, quando eu tenho log de 5 na base 5, aqui é o meu logaritmando. E aqui é a minha base. Eu sei que os dois são iguais, 5 e 5. Eu vou fazer o quê? Eu não vou botar que é igual a 1. Nosso resultado sempre não vai ser 1, porque, por exemplo, aqui, testando a nossa consequência. Log de 5 na base 5, igual a x, digamos, né? Eu vou fazer o que com esse 5? Dar um peteleco para cá e ele vai ficar elevado. 5 elevado a x igual, repito, meu logaritmando, 5. Quem vai ser x para poder dar 5 o nosso resultado? Se a gente elevar qualquer outro número a 0, vai dar 1. Se a gente elevar a 2, vai dar 25, porque aí vai ser 5 vezes 5. Então, a gente vai ter que ser x, vai ter que ser igual a 1. Que aí vai ser 5 elevado a 1. Não vai ter multiplicação e vai permanecer ali mesmo. Então, sempre que a gente tiver a nossa base igual ao nosso logaritmando, o resultado vai ser realmente 1. E aqui a gente encontrou a nossa resposta correta, que no caso é a C. Vamos fazer a D, para a gente poder tirar a prova, né, também. A consequência do logaritmo igual a 1, que a gente acabou de falar aqui, afirma que... Não, a consequência do logaritmando, perdão, gente, perdão. Consequência do logaritmando igual a 1. Então, é quando o meu logaritmando, qual logaritmando? É isso aqui, ó. Esse número aqui de cima. Aqui de baixo é a base. Então, quando o nosso logaritmando for 1, o nosso resultado vai ser quanto? Segundo aquela regrinha, nosso resultado não é 0? E aqui não tá 0, aqui tá 7, então tá errado. Aí, se vocês quiserem fazer para tirar a prova também, vamos lá. Log de 1 na base 7 igual a x. Dou um peteleco no meu 7 igual a 1. Repito o meu logaritmando. 7 elevado a quanto vai dar 1?
todo número elevado a zero não vai dar 1? Então, concordam que o nosso x ele vai ser zero, né? E aí é que tá. Ao invés de ser seta aqui, deveria ser zero. Eu acho que eu falei anteriormente que era 1, né? Pra vocês. Mas é zero, viu? Sempre quando o nosso logaritmando for 1, nosso resultado vai ser zero. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Que deveria ser igual a zero. E a letra E, a propriedade do logaritmando, que já não é logaritmando, é logaritmo. Propriedade do logaritmo do produto afirma que 7 vezes 2. Log de 7 vezes 2 vai dar 7 dividido por 2? Não vai, né? Vai ser log de 7 mais log de 2. Então, tá errado também. Vamos para a terceira questão, que é uma questão que eu tenho certeza absoluta que vai cair na prova de vocês. E vai ter A, B, C, D, E, então aprendam bem direitinho, que vai ser um ponto garantido. Aí, como é que vai ser? Calcule os valores dos logaritmos abaixo, usando mudança de base quando necessário. Então, quando é que vai ser necessário a gente mudar a base? Quando a nossa base não for 10. Por quê? Porque na nossa calculadora científica, a gente só vai calcular números com base 10. A gente só vai calcular logo o nosso log com uma base 10, porque não tem como mudar de base. E eu concordo que aqui nas minhas alternativas não tem um único que esteja na base 10, então eu vou ter que transformar todos. Como que eu vou transformar eles na base 10? Como eu já expliquei para vocês. Eu vou iniciar aqui usando esse exemplo. Log de 10 na base 2. Tenho que transformar na base 10, então eu vou repetir. Log, boto na minha base 10, que é a minha base que eu quero, e coloco o meu logaritmando em cima. E embaixo, eu faço log, boto a minha base 10 e coloco a minha base do nosso log que tá ali. Então, aí, como é que vai ficar aqui? Log de 10. Qual é o nosso logaritmando? 10. Log, minha base que é 10, que eu quero, né? E qual é a minha base que é aqui? A minha base do enunciado é quanto? 2. Então, aí vai ficar log de 10 sobre log de 2. Que aí eu vou dividir na minha calculadora. Log de 10 dividido por log de 2. Vai dar 3,32. Ou, se vocês quiserem, vocês podem fazer log de 10. Qual é essa regrinha aqui? Quem lembra qual é essa regrinha aqui? Que eu tenho o meu logaritmando igual a minha base. Vai dar quanto? 1. Exatamente, vai dar 1. Aí eu tenho lá, log de 10. 1. Dividido. Log de 2. 0,3. 1 dividido para 0,3. 3,33. O resultado passado deu 3,32, mas é porque aqui eu não coloquei os outros números que vêm depois do 3. Mas não se preocupem porque é um resultado aproximado. Aí vamos para nossa letra B. Vou tentar fazer mais organizadinho, porque aqui tá misericórdia. Ó, letra B. O que é que eu vou fazer? Vou repetir o log. Deixar na minha base 10, só que aqui eu posso nem colocar o 10, porque eu sei que quando não tiver base, vai ser 10. Repito o meu logaritmando. E embaixo, log, coloco, ao invés do meu logaritmando sendo 4, sendo 3, porque é a minha base. Que é de acordo com essa fórmula aqui que a gente tem que fazer. Então, aí eu vou lá na minha calculadora. Log de 4 dividido por log de 3, 1,26. Em algumas calculadoras eu não consigo dividir o log pelo log. Então, aí você tem que fazer manualmente, dessa forma que eu fiz aqui na letra A. Log de 10, 1, log de 2, 0,3, aí depois divido os 2. Sim, mas eu acredito que a Raíra vai cobrar pra vocês fazerem dessa forma mesmo. Então, é melhor resolver dessa maneira. Vamos lá, resolver agora passo a passo. Log de 50 dividido por log de quanto? Qual é a minha base que tá aqui?
que eu vou colocar no meu numerador, no denominador, que se liga, 2. Então, log de 50 é quanto? Log de 50, 1,6. E log de 2, 0,3. 1,6 dividido para 0,3, 5,33. Vixe Maria, deixa eu dar uma organizada aqui. Pronto, organizei pra ficar melhor, porque tava misericórdia. Aí, letra D, como é que a gente vai fazer? Boto o meu log. Não preciso colocar mais o meu 10, mas se eu quiser eu coloco também. Fica a critério de vocês. O 10 na minha base. 25 dividido por log de quanto? Qual é o número que a gente vai colocar aqui? 5, exatamente. Log de 25 é quanto? 1,3. E o log de 5 é quanto? 0,6. 1,3 dividido para 0,6, 2,16. Da mesma forma eu vou fazer na letra. Aí na letra E, como é que a gente vai fazer? Log de 100 dividido por quanto? Dividido por log de 7. Log de 100 é quanto? Aqui a gente tem uma regrinha também que a gente pode... Que como é que é essas regrinhas? Vocês concordam que 100 é igual a 10 elevado a 2? Então a gente pode também substituir lá. E aí como era que ficaria? Ficaria log de 10 elevado a 2, dividido por log de 7. Esse elevado a 2, a gente fazia o que com ele? Qual é a nossa... Uma das nossas propriedades que a gente pode fazer? A da potência, exatamente. Que a gente pode dar um peteleco e o 2 e parar lá na frente. E aí ficaria 2 vezes log de 10 sobre log de 7. Caso a gente não tivesse uma calculadora, a gente sabe que log de 10 é quanto? Log de 10 é 1, certo? Por que que log de 10 é 1? Porque aqui é a mesma coisa se eu tivesse log de 10 na base 10. Lembra que quando a gente não tem a nossa base visível é 10, e quando eu tenho o meu logaritmando igual à minha base, o resultado vai ser 1, de acordo com aquela consequência que a gente tem. Então, aí aqui ficaria como? Ficaria 2 vezes 1, deixa eu botar de vermelho. 2 vezes 1 dividido por log de 7. Log de 7 é quanto? Log de 7, 0,8. Então, ficaria 2 dividido por 0,8, que seria igual 2 dividido por 0,8, 2,5. Só que aqui é uma forma um pouquinho difícil. Não, eu não acho tão difícil essa forma, não. Mas é interessante a gente aprender todas essas propriedades. Quando a gente pode usar, quando a gente não pode usar. Porque eu tenho quase certeza que ela vai cobrar uma dessas aqui. Tipo, a propriedade por extenso e perguntando como é que ela funciona. Então, aprendam direitinho quando você pode usar e tudo mais. Mas outra forma mais fácil de fazer essa questão aqui, a letra E, seria simplesmente log de 100... dividido por log de 7. A própria calculadora já faz de uma vez. Log de 100 dividido por log de 7. Que daria 2,3. É aproximado também, né? Mas tá valendo. Eu vou apagar essa parte aqui pra gente fazer a letra... A letra F. Letra F também é da mesma forma. Log... Repito, meu 16, divido pelo log de 4. Log de 16 é quanto? Log de 16, 1,204. E o log de 4, 0,6.
1.204 dividido por 0.6. 2. É 2,0006, mas eu vou botar, né? 006. Pronto, tá aí a nossa mudança de base. É um pouquinho trabalhoso, mas é um negócio muito fácil de fazer, gente. Tentem aprender mesmo, porque vai ter na prova de vocês. Aí a nossa quarta questão. Essa questão caiu no ano que eu fui fazer. Essa daqui eu tentei fazer semelhante, mas essa caiu no ano que eu fui fazer quase igual a essa questão aqui. No caso, no ano passado, né? Quando eu fiz não, foi nesse ano, né? Foi nesse ano, quando eu paguei matemática. Aí, como é que a gente vai fazer? Analise as sentenças abaixo. Eu tô vendo aqui que tá se tratando daquelas consequências, não das consequências, das consequências do meu logaritmo. A gente não tem propriedade, mas vamos ver. Com base nas consequências e propriedades, então tem alguma de propriedade dos logaritmos, analise a alternativa correta. Eu tenho que log de 3 elevado a 5 na base 3 vai ser igual a 5. Por quê? É verdade isso? Lembra que eu tenho aquela propriedade que eu posso dar um peteleco para vir para cá? Aí eu ficaria com 5 vezes. Repito toda a minha equação. Log, meu Deus do céu, minha letra também não ajuda. Log de 3 na base 3. E eu sei que eu tenho sim uma consequência, que é aquela consequência lá quando eu tiver log de A na base A, vai ser igual a quanto? Exatamente, igual a 1. Então aí a gente substitui isso aqui por 1 e ficaria 5 vezes 1, que seria igual a 5. O que realmente confirma a nossa sentença da alternativazinha 1. Ai, meu Deus. Então, a 1 tá correta. Aí, a gente agora vamos fazer a 2. Log de 1 na base 4. Essa daqui eu bati o olho. Eu vi que eu tenho o meu logaritmando sendo igual a 1. Pronto, eu já sei que é 0. Independentemente da minha base. Porque é aquela propriedadezinha que a gente tem, que diz que log de 1 na base A vai ser igual a 0. Então, a gente tá vendo que essa alternativa aqui também tá correta. Porque a gente tá usando a propriedade que diz que o logaritmando, quando ele for 1, o nosso resultado vai ser 0, independentemente da nossa base. Ok, vamos para a alternativazinha 3. Log de 3 na base 2 igual... E aqui a gente já tem uma equação logaritmo, né? Log de 3 na base 2 igual a log de x na base 2. X igual a 3. Lembra daquela consequência que às vezes ela é esquecida, mas que a gente também usa ela bastante? Que é qual? Que é a que diz que quando eu tiver um log de x e uma determinada base, digamos base A, e do outro lado da igualdade eu tenho outro log de outro número, por exemplo, y, e na mesma base, tá vendo que aqui a gente tem a mesma base? A gente vai apenas desconsiderar os meus logs de base e igualar os meus logaritmandos. Então, x vai ser igual a y. Então, vocês concordam que aqui... Então, vocês concordam que nessa daqui... Então, aí vocês concordam que nessa equação 3... Eu acho que eu falei isso 3 vezes. Nessa equação 3, aqui... quando eu tenho igualdade de logaritmos, eu tenho eles na mesma base, a base 2 igual a base 2, eu vou cortar esses logaritmos aqui. Logaritmos não, vou cortar a minha base. E eu vou igualar os meus logaritmandos. Então, no caso, x aqui seria igual a 3. Então, a gente também tem uma equação verdadeira. Aí, vamos pular aqui para a equação 4. Pronto, a gente aqui está trabalhando agora com a nossa consequência, quando a gente tiver um expoente de logaritmo. Isso aqui é um 5. Se não deu pra ver muito bem, deixa eu ajeitar. Pronto. Então, eu tenho que o 2 tem uma potência, né? 2 elevado a log de 2 na base 5. Igual a 5. Vocês lembram daquela outra propriedadezinha, no caso, consequência, que diz que quando eu tenho um log... Quando eu tenho um log, não. Quando eu tenho uma potência, digamos, potência A, e ela está elevado a um logaritmo, log de A
log de B na base A. Se eu tenho a minha base da minha potência igual à base do meu logaritmo, eu vou apenas cortá-las. Se eu cortei, eu vou ficar só com quem? Com o meu logaritmando. Então, o nosso resultado vai ser igual a B. Só que aqui, ele tá dando um negocinho que assim você não perceber, você erra. Por que que você erra? Porque aqui tá diferente. Eu tenho uma potência que é 2, a minha base da minha potência que é 2, e eu tenho no meu expoente um logaritmo de base 5 e de logaritmando 2. Então, não vai dar 5. Iria dar 5 se eu tivesse dessa forma aqui, ó. 5 na minha potência, 5 não. 2 na minha base da minha potência, elevado a log de 2 novamente, de base, né? E o meu logaritmando sendo 5. Aí sim eu poderia cortar, porque estaria a minha base sendo 2 e estaria a minha base da minha potência também sendo 2. E aí ficaria apenas o 5. Então, essa equação aqui, ela tá errada. Não é 5, vai dar outra coisa. Então, a gente tem uma equação errada. Aprenda que eu acho que ela vai colocar isso aí na prova também. Então, no caso, a gente teria aqui certo como item 1, 2 e 3. Cadê? Letra A. Deixa eu botar de outra cor. Aí, agora vamos fazer essa daqui, a quinta questão. Ixi, o espaço tá bem curtinho, mas dá certo. Vamos lá, gente. O volume V em litros de um reservatório é dado pela função tempo t em dias. Então, a gente tá vendo que é uma função log. E ele tá dizendo também, com log sendo logaritmo na decimal, na base 10. Ótimo. Pra gente já tá perfeito, porque a gente não vai ter que transformar a base. A gente já tem uma base 10 aqui. Então, qualquer coisa, quando for pra resolver na calculadora, eu não vou precisar transformar e fazer esse escassel aqui que eu fiz, ó, na terceira questão. Qual será o volume no quarto dia após o início da medição? A gente vê que o nosso tempo T, que ele está falando no enunciado, é em dias. Se o tempo T é em dias, então a gente tem que substituir no T daqui 4, porque após o quarto dia, qual será o volume, que é o V que ele está querendo descobrir. Então, eu vou repetir tudo aqui embaixo, substituindo. V igual 500 menos 19,93 vezes log de quanto? 4 mais 2. Cuidado, minha gente, pelo amor de Deus, para não confundir aquela propriedade que eu falei para vocês, que é a propriedade do produto, que é essa daqui, ó. Que quando a gente tiver um produto do log, a gente vai somar. Nessa questão aqui, tá diferente. A gente tá somando o nosso logaritmando. Então, a gente só vai somar normalmente dentro do parêntese quietinho. Se fosse uma multiplicação, se fosse aqui ao invés de uma mais, fosse um vezes, aí sim a gente faria log de 4 mais log de 2. Como não é, a gente vai somar apenas. Mas pode ser que caia multiplicando. Aí é com vocês. Se lembrem, pelo amor de Deus, dessa propriedade. Aí log não, 4 mais 2 no caso, né? Que aqui daria 6. Eu vou colocar logo direto. 6. E aqui eu já posso fazer na minha calculadora log de 6. Log de 6 na minha calculadora é quanto? 0,77. Então, aí eu vou substituir aqui embaixo novamente. 500 menos 19,93 vezes log. Vezes log não, que a gente já descobriu que log de 6 é 0,77. Pronto. Aí, aqui, o que é que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro 500 menos, ou então essa multiplicação entre o 19,93 e o 0,77. Exatamente, é a multiplicação que eu vou resolver primeiro. Então, 0 vezes 0,778 vezes 0,77 vezes 19,93. 15,50. Eu sempre faço duas vezes para ter certeza do resultado na minha calculadora. Então, vou fazer de novo. 0,77. 15,34.
15,34. V igual 500 menos 15,34. 500 menos 15,34. Ui, faltou um zero aqui. 0,34 igual 484,66. 484,66 o quê? Litros, porque a gente não tá descobrindo V. Então, após 4 dias, ele encheu 484,8 litros, 66 litros. Meu Deus, quase não sai. Mas lembrem que se, por exemplo, se por acaso eu tivesse aqui ao invés desse log que tá só somando, eu tivesse um log de t. Log de t vezes 2, aí já seria outra coisa. Porque aí a gente teria que colocar log de t mais log de 2. E tudo isso estaria multiplicado pelo 19. Só que aí é coisa para outra história, não caiu assim nessa questão, mas pode ser que caia. Então, aprendam bem direitinho as consequências e as propriedades, principalmente as propriedades. Pronto, vamos lá para nossa... Qual é a questão? Sexta questão. A questão está dizendo que em um laboratório a temperatura de um líquido em graus Celsius é dada pela função T, tempo em horas, então tempo a gente está até em horas, ele vai ser maior que zero. E a temperatura que a gente está aplicando vai ser 44 Celsius. Então, a gente já substitui aqui, 44 Celsius. Ou somente os 44, para ficar mais fácil. Pronto, 44. Igual a 50 mais 3 log. Não se assustem, mas a base realmente é 1 sobre 2. Mas vai dar certo. Vai ficar até mais fácil sendo 1 sobre 2 quando a gente for concluir a questão. Esse 50... ele vai passar pro lado de lá. Se ele tá somando aqui, ele vai passar o quê? Subtraindo. Então, aí vai ficar 44 menos 50 igual 3 log de 1 sobre 2 T aqui no nosso logaritmando mais 1. O 1 sobre 2 é realmente a nossa base, como eu já acabei de falar. 44 menos 50 vai dar menos 2. Por que menos 2? Porque quando eu tenho um número que ele tá subtraindo e ele é maior do que o outro número, ou até se eu fizer na calculadora mesmo, 44 menos 50 vai dar menos 2. Menos 2 não, tô ficando doida. Menos 6. Menos 2. Menos 6. Porque o 50 ele é maior, então a gente vai subtrair e vai repetir o sinal do maior. Então, menos 6 igual a 3. Repito toda a minha equação. Log de t mais 1 na base 1 sobre 2. E esse 3 que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo para o lado de lá da nossa equação. Menos 6 dividido por 3 igual a log. Repito toda a minha equação novamente. Você pode fazer direto também, mas eu acho melhor repetir, porque aí não deixa passar nada. Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Menos 2 igual a log. Minha equaçãozinha. 1 sobre 2, pronto. Aqui que tá o pulo do gato. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 1 sobre 2 que tá na nossa base. Lembra que quando a gente tiver uma base e um número do outro lado, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai dar um peteleco na minha base para ela ir pro outro lado, e nisso que ela for pro outro lado, ela vai se tornar a base da potência, no caso vai ser 1 sobre 2, elevado a menos 2, porque a gente deu um peteleco, o 2 foi para cima, para nosso expoente, e o 1 sobre 2 foi para nossa base de potência. Esse log ele vai desaparecer, e desse lado aqui vai ficar só t mais 1. Aí, o que a gente vai fazer também? Lembra daquela propriedade, quando a gente estudou função exponencial? Que a gente tem uma propriedade na potência, que quando tiver negativo o nosso expoente, o que vai acontecer? A gente vai inverter a nossa base.
Então, ao inverter a nossa base, a gente vai ficar aqui... Vou subir aqui bem pra cá. A gente vai ficar aqui com 2 sobre 1 elevado a 2. Igual a t mais 1. Esse 1 aqui de baixo, a gente não precisa colocar ele, então a gente descarta. Então, nesse caso, ficaria apenas 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é quanto? Não é 2 vezes 2? 2 vezes 2 não é 4? Igual a t mais 1. Esse 1, ele tá positivo. Se ele tá positivo, ele vai passar pro lado de lá o quê? Subtraindo, exatamente. Então, aí, no caso, a gente vai ter t igual a 4 menos 1. 4 menos 1 é quanto? É 3. Então, a gente tem que, após 3 horas... Então, após 3 horas, a gente vai ter uma temperatura de 44 Celsius. E aí, continuando na nossa 7ª questão. Uma cultura de bactérias começa com 500 bactérias. Ok, então a gente sabe que ela começou, antes de tudo, com 500 bactérias. E cresce de acordo com a função exponencial. N de t igual a 500 vezes 2 elevado a t sobre 3. Onde N de t é o número de bactérias total, né? Após t horas. Então, esse tzinho que tem aqui é as nossas horas. T é igual a horas e o número de bactérias dobra a cada 3 horas. Ok, beleza, entendi isso. Quantas bactérias haverá após 6 horas? A gente vai substituir lá. Se eu sei que o nosso T é horas, a gente quer saber quantas bactérias a gente vai ter após 6 horas, então a gente vai ter que substituir. N de T, no caso N de 6, né? É igual a 500 vezes 2 elevado, ao invés de botar o T, a gente vai botar 6. Dividido por quanto? Por 3. Então, 6 dividido por 3 é quanto? Não é 2? Então, aí a gente vai fazer 500 vezes 2 vezes 2. Porque aqui ficaria 2 elevado a 2. 500 vezes 4 vai ser quanto? Porque 2 vezes 2 é 4. 2.000. Então, a gente tem que N de 6 vai ser igual a 2.000 bactérias. Após, letra B, né, agora. Após quanto tempo em horas o número de bactérias atingirá 8.000 bactérias? Eita, eu posso fazer pela lógica ou eu posso fazer pela conta? Pela lógica, pela conta que se diga, vai ser como? N de quanto vai dar 8.000 bactérias. Então, aí a gente vai fazer aqui. 8.000 bactérias igual... Eu vou fazer lá embaixo que fica melhor. Não, acho que dá pra fazer aqui. 8.000 bactérias igual 500 vezes quanto? Nossa equação ali, 2 elevado a t sobre 3. Pronto. Aí aqui, o 500, ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que... A gente vai ter 8.000 dividido por 500 igual a 2 elevado a t sobre 3. 8.000 dividido por 500 vai dar quanto? 16. Igual a 2 elevado a t sobre 3. Eu tenho agora duas igualdades e eu tenho uma potência de um lado. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar esse 16 na base 2. Como que eu vou fazer? Exatamente, fatorando. 16 eu vou dividir por quanto? Por 2. Mas por que eu vou dividir por 2? Porque eu quero transformar na base 2. Então, eu divido pela base que eu quero transformar. 16 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, é 2 elevado a 3. Que vai... Não, tá errado. 2 elevado a 3 é 8. Não 16. 16 dividido por 2. Acho que eu tô com sono, só pode.
16 dividido por 2 é 8 e não 4. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, aí eu vou colocar aqui na minha equação 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 igual a 2 elevado a t sobre 3. Aí, como é que vai ficar? Se eu tenho bases iguais, eu vou igualar apenas agora o quê? Os expoentes. 4 é igual a t sobre 3. T vai ser igual a quanto? Lembra daquela regrinha? Quando ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Ou então, eu faço só assim. Que aí eu vou multiplicar. 4 vezes 3. Então, T vai ser igual a 12. Porque eu tenho que passar o 3 multiplicando pro lado de lá. E o 3 multiplicando vai ficar 3 vezes 4, 12. Então, eu sei que agora, 12 o quê? 12 horas. Espera ainda. 12 horas. Então, eu sei que o quê? O que é que eu já sei aqui? Eu sei que na minha letra A, o que foi que aconteceu? Quando eu tenho 2.000 bactérias, o meu tempo, ele vai ser quanto? Vai ser 6 horas. E na letra B, quando eu tenho 8.000 bactérias, o meu tempo vai ser 12 horas. E aqui na letra C tá pedindo o quê? Descreva o comportamento do crescimento bacteriano representado pelo gráfico N de T entre 0 e 12 horas. Então, como é que eu vou construir um gráfico? Como eu expliquei a vocês